E aí, pessoal, eu sou o Jonatas Andrade, comigo estão o Felipe Campos e o professor Vitor Santiago para apresentar mais um episódio do Facompcast, o podcast da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Pará, apoiado pela ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão. Esse é um episódio especial sobre carreiras, e para ver esse tema no nosso podcast vamos falar sobre carreira acadêmica e a importância da participação em projetos de iniciação científica, bem como o estágio no exterior durante a graduação. E para esse nosso bate-papo, contamos com a presença do Diego Damasceno, que é egresso da UFPA do curso de Ciência da Computação. Hoje ele é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, também em Ciência da Computação e Matemática Computacional com doutorado sanduíche na Universidade de Leicester, na Inglaterra. Cursa atualmente o pós-doutorado em Ciência de Software na Holanda. E bom, Diego foi bolsista de iniciação científica por 3 vezes na UFPA e no doutorado teve financiamento de agências de fomento à ciência, o CNPq e o CAPES. Então, Diego, é um prazer recebê-lo aqui no Facompcast e eu proponho que a gente inicie com a sua apresentação em linhas gerais, sobre sua área de pesquisa e o seu projeto no pós-doutorado. Oi, Jonatas. Oi, Vitor. Oi, Felipe. Primeiramente, obrigado por estar participando aqui desse bate-papo aqui do Facompcast. Eu estou achando muito legal essa iniciativa de vocês, de estar fazendo esse link, entre o pessoal que já passou pela UFPA, os professores e os alunos, que eu acho que é uma oportunidade bem legal de se mostrar para quem está na faculdade ainda como aluno, às vezes até calouro, de saber o que acontece na UFPA, o que a UFPA pode fornecer para você, que possíveis desmembramentos podem ter esses 4, 5 anos de curso aí na UFPA. Então, com relação à minha área de pesquisa, boa parte do meu mestrado e doutorado, eu trabalhei com a área que a gente chama de teste baseado em modelos, que é uma área que basicamente se propõe a utilizar modelos de software, como, por exemplo, máquinas de estados, aqueles modelos de UML que a gente vê muito em engenharia de software, para sistematizar o processo de geração de testes. Então, ao invés de a gente, por exemplo, falar, olha, eu tenho um software aqui, e esse software ele precisa ser testado, ver se ele funciona. Ao invés de você confiar no taco do testador, do desenvolvedor, e falar, olha, teste isso daqui. Aí o cara vai lá, vem com umas entradas completamente mirabolantes, e isso aí muitas vezes é uma coisa que você não tem como manter aquela informação, aquele conhecimento na sua empresa, ou então no seu grupo de pesquisa. E a ideia do teste baseado em modelos é justamente tentar sistematizar e deixar explícito esse conhecimento na forma de modelos para automatizar e sistematizar esse processo de geração de testes. Em particular, eu trabalhei com teste de máquinas teste baseado em modelos de máquinas de estados de Mealy. Provavelmente vocês ouviram ou vão ouvir falar nisso na disciplina de autômatos e linguagens formais. E eu trabalhei tanto com esse tipo de modelos de máquina de estados de Mealy, tanto para teste de software, como também para compreensão do comportamento de sistemas de software. E mais recentemente também eu tenho vindo trabalhando com alguns assuntos relacionados a modelos de variabilidade que descrevem, por exemplo, softwares que você pode ter várias configurações desse software, como, por exemplo, o celular que você tem. Ele tem vários modelos. Cada um desses modelos tem um componente de software específico, tem um componente de hardware específico, e tudo isso normalmente é expresso na forma de modelos que descrevem essa variabilidade, tanto da estrutura quanto do comportamento do software. E mais recentemente também, agora alguns meses atrás, eu comecei também a trabalhar com o assunto de Open Science, qualidade de artefatos de pesquisa, e que é uma área meio que nova que eu estou atuando e eu estou gostando bastante de atuar nela. Muito legal, Diego. A área de teste é realmente incrível e cada vez mais percebemos o crescimento de ofertas no mercado de trabalho indo nessa direção. Bom, mas agora eu queria que você voltasse ao período da graduação e contasse para os nossos ouvintes qual foi a importância da UFPA e do apoio dos professores para o teu estágio no exterior durante a graduação e depois. E como a UFPA contribuiu para o ingresso em um programa de pós-graduação de excelência em nosso país. Então, Jonatas, como eu estava falando com o Vitor, com o Felipe, aí, antes da gente começar a gravação, esse foi um exercício muito legal de se fazer. Eu até trouxe a bandeirinha do estado do Pará aqui para meio que fazer uma imersão, para tentar fazer um flashback bem legal de que foi que tudo a UFPA proporcionou para mim, E isso que eu tenho que dizer, cara, e para dizer para quem vai estar ouvindo aqui o podcast, esse bate-papo, é que a UFPA ela foi fundamental na minha carreira.
Eu não incluo aqui não somente o ICEM, né, que foi onde eu estudei, mas também de todos os aspectos da UFPA. Do bandejão, onde eu passava perrengue na fila do lá para comer, mas que de alguma forma aquilo me ajudou a manter o ritmo de 2 turnos na UFPA, fazendo iniciação científica num turno, estudando no outro, na biblioteca onde eu emprestava livro, tirava xerox, tirava cochilo também, né? Ou às vezes até mais do que precisava, mas tudo bem. E até outros institutos também, né? Como o ITEC, que foi onde eu fiz boa parte das minhas iniciações científicas. Com relação aos professores, cara, teve muito professor bem legal que eu tive na minha passagem na UFPA. Eu não dá para dizer assim que teve um único professor assim ou uma única lição, mas que todos eles de alguma forma me incentivaram a sempre buscar alguma coisa além da UFPA, além da UFPA não no sentido assim negativo, minimizando a UFPA, muito pelo contrário, mas de mostrando que a UFPA e o que ela ia me proporcionar iria me dar subsídios para poder alcançar várias outras coisas, às vezes até que eu talvez não tivesse nem noção de que seria capaz. Por exemplo, eu lembro que muito dessa noção que eu fui construindo foi por fuçar lattes de professor. Lembro que às vezes, até entre os colegas, a gente ficava fuçando lattes dos professores, ficava impressionado com as coisas que a gente via lá. Via, por exemplo, o fulano publicou mais um artigo em evento internacional. Nem sabia do que era o assunto, mas achava aquilo fantástico. E Ciclano, sabia que Ciclano fez doutorado no exterior, esses 2 professores aqui foram para a Alemanha, esse daqui fez na USP, cara, esse daqui foi para a NASA, como assim? A gente ficava aquilo, tudo conversando, às vezes no horário de intervalo, e tudo isso construindo um imaginário na minha cabeça, que eu ficava pensando, cara, quantas opções tem aqui? E até porque muitos desses professores, eles eram também da casa, eles foram forjados aí no fogo do Guamá, aí apanhando no curso, e hoje em dia estão como professores, muitos deles já estão até fora de Belém, mas que foram da casa, e que foi muito legal de conhecer essa história deles também, dessa forma mais indireta, mas também uma forma mais direta, né, onde muitos deles falavam, às vezes eu lembro de professores conversando em sala de aula, então às vezes até de bate-papo de corredor, olha, lá fora tem muita empresa grande procurando gente para trabalhar, eles pagam um salário que dá para você se virar, mesmo você não tendo subsídio da sua família, não sendo de uma família que tenha posses, você consegue se virar lá com o seu salário. Faz um planejamentozinho para você que você consegue fazer uma carreira lá fora também. E essas coisas tudo foram mostrando para mim que, olha, tem possibilidade. Professores que falavam às vezes, olha, já ouviu falar que sabe que tem bolsa de estudos, né, para quem quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, já ouviu falar em Fulbright, já ouviu falar em DAD, já ouviu falar em FAPESP, coisa que eu nunca nem sabia que tinha, e que a gente não vê realmente porque no currículo da graduação, porque não cabe lá, né, mas são coisas que, para você que está querendo seguir na carreira acadêmica, é muito bom de você ter essa consciência sobre esses outros assuntos que também ajudam você a trilhar a sua carreira na academia, quando você descobre que tem interesse nisso, né? Um ponto que eu queria levantar também é sobre iniciação científica. Tu passaste por 3 quando era aluno na UFPA, né, no Laboratório de Planejamento de Rede de Alto Desempenho, no Laboratório de Inteligência Computacional e Pesquisa Operacional e no Laboratório de Engenharia de Software em 2013. E bem, em relação a elas, você poderia contar um pouco mais sobre as experiências que elas trouxeram? Certo. Olha, Eliprádio Link, né? Foi onde eu comecei a fazer iniciação científica. Foi meio que quase, meio que no currículo, eu acho que deve estar com uns 2 anos que eu passei por lá, mas deve ter sido brincando muito mais que isso, porque teve época que eu estava sem bolsa, né? Então, mas mesmo assim eu continuei indo lá para o laboratório, que era um ambiente super legal, eu gostava muito de lá. Mas basicamente foi lá, né, que eu fui introduzido em pesquisa científica. Eu lembro que na minha época a disciplina de metodologia científica ela não era vista nesse período que eu entrei, né, que no meu caso era o 2º ano, 2010, o 3º ano, perdão, o 3º ano, e aí não tinha visto ainda metodologia científica. Então meio que eu cheguei lá sabendo, mais ou menos, eu acho que eu sei o que é IC, eu dei uma lida na internet, mas ainda não tenho ideia de como é que faça a pesquisa. Eu lembro que quando eu conversei com o professor que ia ser meu supervisor, né, era o professor Adamo e o professor Fábio Lobato. Na verdade, o Fábio ainda era aluno de mestrado e doutorado do Fábio.
Foi basicamente com eles que eu trabalhei, né, boa parte de lá. E foi lá que eu meio que comecei aprendendo assim, do zero, com a experiência deles, que é normalmente a forma como acontece a iniciação científica, né? Você não necessariamente trabalha só com um supervisor. Aí você trabalha com toda uma equipe de alunos que são orientados por esse supervisor, auxilia eles no desenvolvimento de tarefas da pesquisa deles, e tudo isso vai ajudando você a aprender essas pequenas coisas que às vezes você olha assim, quando está lá e acha, por que eu estou fazendo isso daqui? Não parece que vai ser relevante para a minha vida. Mas são nesses pequenos detalhezinhos assim que você vai construindo todo um portfólio de habilidades que você tem que vão ser fundamentais para você conduzir pesquisa. No Labs, eu tive foi uma passagem um pouco mais breve, né? Foi logo depois de eu ter voltado do sanduíche, e lá eu trabalhei sob supervisão do professor Cleidson. Acho que ele, inclusive, ainda deve estar trabalhando na UFPA. Naquela época, ele estava trabalhando com algumas colaborações na Vale. E aí lá eu tive uma oportunidade bem legal lá de conversar com o pessoal da Vale. Foi um outro cenário onde onde eu fui já lá tendo alguma noção de teste de software, alguma noção de teste baseado em modelos. A gente trocou algumas ideias de como aquilo talvez pudesse ajudar no contexto lá das atividades de mineração da Vale. E foi bem legal também aquela experiência, porque foi uma iniciação científica meio que com uma outra visão que eu fui, né? Eu já tinha meio que essa experiência de estágio, e aí, somado com a primeira iniciação científica, então teve uns bate-papos muito legais, assim, que eu tive com ele. Inclusive, que abriram bastante a minha cabeça para realmente ver, olha, mestrado e doutorado é realmente aquilo que eu quero fazer para a minha vida, né? E, Diego, como tu avalia a participação em laboratório de pesquisa na UFPA? Em qual ponto isso foi decisivo para você parar e dizer, é isso que eu quero, né? Vou fazer mais pesquisas. Olha, como o pessoal diz, né? Carreira é um negócio que é feito de degraus, né? Ter feito essa iniciação científica, assim, lá no Aliprad, no Link, no Labs, foi essencial para que eu aprendesse coisas que a gente não vê no currículo. Eu vi alguns anos atrás, eu lembro de ter visto algumas reportagens falando sobre a importância de se fazer iniciação científica. E que para quem quiser depois dar uma olhada, tem uns pontos fantásticos assim que eles mostram. Quando para quem já fez iniciação científica, vê que aquilo que realmente está sendo discutido lá faz uma diferença toda na sua vida. E essa decisão de querer fazer ciência, para trabalhar como pesquisador, foi um negócio que eu fui construindo ao longo do tempo, né? Não é da noite para o dia, assim, que você acorda, eu quero ser cientista. Aí você vai, a partir daquele dia, ser cientista pro resto da vida. Não é bem assim, né? Tem dias que você vai lá, tá fazendo as coisas, dá certo, um experimento funciona, participante às vezes não vai, então tudo isso daí acaba sendo dia de flores e dias de dor de cabeça, né? Mas que cada uma dessas coisas que você vai passando, elas vão construindo, foram construindo, né, no meu caso, esse meu interesse, essa minha paixão por trabalhar com ciência, né? Quando eu recebi o primeiro e-mail de artigo científico, inclusive foi de um workshop que aconteceu em Belém, foram 2 trabalhos que eu publiquei quando eu estava no Link no Aliprad, e aí eu lembro da emoção que foi de ter o primeiro artigo aceito, super feliz, lá saindo com o pessoal para comer pizza, das amizades que eu ganhei, e principalmente poder ver que eu podia fazer uma diferença, né, na sociedade, seja produzindo conhecimento para resolver algum problema que está impactando a sociedade, ou até mesmo ou também ensinando alguma outra pessoa, um aluno, alguma pessoa que está começando a carreira ainda, a trilhar o seu próprio caminho, seja ele um caminho na área acadêmica ou um caminho no contexto de indústria. Eu acho que foi muito legal de ver que fazer mestrado e doutorado ia me permitir poder ajudar as pessoas dessa forma. É legal pensar, né, sobre as portas que a universidade abre para os alunos evoluírem sua carreira, seja na pesquisa ou até mesmo no ramo profissional. No entanto, geralmente há o questionamento por parte dos alunos sobre qual área seguir após a graduação, né, o ramo da pesquisa ou ir direto para o mercado. Nesse sentido, quais foram as tuas motivações para seguir o campo da pesquisa? Então, aqui é uma coisa interessante. Essa minha decisão de fazer mestrado e doutorado, como eu disse, foi algo que foi construído ao longo do tempo, né? Mas junto com a iniciação científica,
Eu diria que o meu estágio na indústria foi algo que realmente me abriu os olhos para isso. Porque durante esse estágio eu consegui ver, né, por ser uma empresa grande, como é a Siemens, né, e dos projetos que eles têm bem grandes lá, eu tive a noção, eu consegui ver e ter a noção de como pesquisa científica e até pesquisa básica, como em coisas às vezes que você olha e fica pensando assim, para que serve cálculo? Para que serve álgebra? Para que serve todas essas coisas assim que não é algo que a gente usa durante o dia a dia, como um desenvolvedor, full stack, coisa do tipo, mas que esses conceitos, eles também têm uma importância fundamental na nossa vida, que resolvem problemas, problemas que têm podem ter um impacto muito sério na nossa vida. Cada nova tecnologia que essas empresas desenvolvem, eles têm, às vezes, características que são tão únicas e desafios tão peculiares e específicos do contexto deles, que põem em xeque tudo que a gente conhece de pesquisa. Por exemplo, eu lembro no início da minha graduação, a gente nem falava em cloud computing. E hoje em dia, foi computação das nuvens, né? A gente nem se falava nesse tipo de coisa. E hoje em dia tem tanta pesquisa, tantos desafios que são gerados em cima disso, tantos problemas de privacidade, segurança, performance, que o que se tinha antigamente não resolvia. E aí tem que fazer pesquisa, precisa de gente para poder queimar fosfato em cima disso e resolver os problemas, né? E eu achei fantástico quando eu percebi que por detrás daquela telinha do computador, do smartphone, do nosso relógio lá, tinha uma infinidade de problemas que tanto empresas grandes quanto pequenas e a própria comunidade científica estavam loucas para querer resolver. E aí quando eu tive essa noção, né, construí essa consciência, aí eu vi, nossa, cara, é isso que eu quero fazer, é a vida que eu quero levar para mim. Diego, eu queria retomar alguns pontos da tua fala aí sobre a tua entrada na tua pós-graduação. E mesmo no que você falou de que, por vezes, a gente não entende muito bem o que a gente estuda na faculdade, ou talvez não entenda a aplicação disso. Mas também sobre essa tua entrada na pós. Cada vez mais a gente está percebendo, principalmente dentro da indústria, que fazer pós e mestrado é importante, principalmente no conceito de aprendizagem contínua. Nós, da área de computação, sabemos como ninguém que as coisas mudam, tipo assim, em 1, 2 anos, não só em lançamentos de smartphones novos, mas as coisas mudam muito rápido para a nossa área. Então, a gente precisa estar antenado, estudando cada vez mais. Com base nisso, essa entrada em mestrado e pós-graduação vem se tornando cada vez mais importante. Só que muita gente não sabe como entrar em mestrado e pós-graduação. Eu queria saber de você, com a sua carreira brilhante que tem, com o seu currículo Lattes incrível, que já foi para o Reino Unido, está agora nos Países Baixos, como é que entra no mestrado, numa pós-graduação? O que a gente tem que fazer para entrar? Ter uma banca para a gente apresentar um trabalho? Ter um Enem, por acaso? Como é que isso funciona? Olha, meio que uma resposta clichê, mas eu diria que tudo depende, né? Depende do que você está falando, do lugar que você está querendo entrar. No contexto do Brasil, a gente tem um exame padronizado, né? Que é o famigerado pós-comp. Para quem não ouviu falar nisso, vai ouvir falar em algum momento. Mas a ideia do pós-comp, ele é basicamente é um exame que cobre todo o programa base, né, o currículo base de ciência da computação. Ele é oferecido pela SBC, até alguns anos atrás ele é oferecido anualmente, não sei se já está agora sendo oferecido mais de uma vez por ano, mas das vezes que eu fiz, ele era oferecido uma vez por ano, e ele cobre todo o currículo do curso. Coisas que às vezes até você nem vê, né, porque cada faculdade, às vezes, e a universidade tem um currículo que às vezes é ligeiramente distinto do outro. Então, às vezes, existe a possibilidade de você ser cobrado de um assunto que você não viu com tanta exaustão que foi visto em outra universidade. Mas é algo que, independente disso, não impede que você possa fazer a prova e ter um desempenho razoavelmente bom. Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o pós-comp, eu fiz 2 vezes o pós-comp. Primeira vez eu fiz lá sem saber nem o que eu estava fazendo lá. Sentei lá, fiz a prova, passei aquelas horas lá passando raiva, tentando lembrar como é que fazia uma derivada, como é que fazia uma operação de álgebra linear, e aí fiz a prova. Tirei uma pontuação lá que não foi uma das melhores pontuações que tinha lá, mas eu fiz a prova. E aí quando eu acho que deve ter sido isso, acho que na metade do curso.
E quando eu fui chegando mais próximo do curso, e eu fui vendo que realmente, eu vou precisar do pós-comp para poder fazer a prova, e aí eu vi, talvez seja uma oportunidade de tentar fazer novamente esse exame, para ver se eu consigo, no mínimo, tirar uma pontuação um pouco melhor do que aquela. Porque eu poderia submeter tanto a que eu tinha antes, quanto a que eu ia tirar depois. E eu fiz a prova, né? Mas aí esse processo de estudo para a prova, eu já tentei fazer de uma forma um pouco diferente. Fica até como uma dica, né, para quem pretender fazer a prova. O que eu fiz foi, eu tentei pegar várias provas dos anos anteriores, devo ter pegado, sei lá, acho que uns 5 ou 6 anos de prova lá, não resolvi todas, aviso logo, mas eu tentei fazer o máximo possível de questões que eu conseguia, e não só, tipo, marcou, acertou, passou para a próxima. Eu tentava entender realmente, por que essa questão está certa, por que essa questão está errada, por que essa alternativa não é a melhor alternativa. E aí isso foi me ajudando meio que lembrar um pouco de alguns dos conceitos que eu tive que eu fui vendo ao longo do curso, e acabou ajudando, né, a tirar uma nota razoavelmente boa, que fez com que eu entrasse na USP, né. Isso foi uma das experiências que eu tive no contexto do Brasil. Para você fazer, agora, eu tive alguns amigos que fizeram pós-graduação no exterior, né, fazem ainda. Então, aí, dependendo do país que você está querendo entrar, tem todo um processo diferente, né. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o TOEFL, que é o exame de inglês que você tem que fazer, tem exames específicos de conhecimento de lógica e matemática que você precisa fazer. Então, para cada um dos países tem a sua especificidade. Mas no caso do Brasil, o pós-comp é o principal, né? E aí você fazendo o pós-comp, você já consegue talvez se matricular, se candidatar para boa parte das faculdades aí. Fica aí a dica, então, para vocês ouvintes, de estratégias para como passar no pós-comp, o podcast também é cultura para passar no vestibular. Mas vamos avançar nessa conversa. Eu queria falar, então, agora sobre permanência. Porque entrar, a gente já entendeu como entra, as estratégias para isso, mas uma questão que eu ouço muito particularmente, inclusive ouvi de professores até no ensino médio, é de que a vida na pós-graduação é um pouquinho mais difícil do que a da graduação. De que você não tem tempo para muita coisa, você abdica da sua vida social, enfim, entre outros. Mas também a gente tem outro lado de que a vida não cabe no Lattes, por exemplo. E que a cobrança é conciliada, sim, com a sua vida acadêmica, com a sua vida social e tudo mais. Então eu queria ouvir de você como você lidou com isso, como você equilibrou ou não isso na sua vida acadêmica. Olha, cara, de fato, a graduação ela exige bastante. Eu lembro de períodos que a gente estava lá na USP, o Vitor já está aí para dizer que eu não estou mentindo, que foram bem cansativos. Coisas do tipo da gente chegar 8, 9 horas da manhã e sair 11 da noite, às vezes até de madrugada lá do laboratório, porque era artigo para ler, era experimento para rodar, era experimento que a gente descobria que não rodou durante a madrugada, e era bem cansativo. Mas foi coisa assim que às vezes era fases, né? Como tudo na vida, sempre tem fases. Tem uma época que é bem difícil, tem uma época que acaba sendo um pouco mais tranquilo, então oscila muito isso. O que acaba significando que não é algo impossível. Exige bastante, mas é tudo uma questão de você tentar se organizar, né, se planejar para conduzir o curso. E consequentemente, isso mostra que dá para você ter uma vida também além do Lattes, né, como você está dizendo. Tanto que eu diria que o Lattes que eu tive, o Lattes que eu tenho, né, ele não é só resultado de artigo escrito de 12 horas dentro do laboratório, não. Ele é resultado também de muitos momentos de descontração, de lazer, de brincadeira entre amigos, que a gente tinha também sempre que um horário que dava para a gente enfiar algum passeio, alguma coisa assim. Que, como o meu pai diz, né, que tudo na vida é equilíbrio, né, e principalmente nesse contexto onde onde exigem muito da gente, a gente tem que tentar manter um equilíbrio entre o nosso lazer, o nosso trabalho, o nosso estudo, e principalmente prezar pela nossa saúde mental, né, porque no contexto de pós-graduação isso é algo que é muito sério. Então, fácil não é, mas não é impossível. Bacana a sua menção à saúde mental, Diego, principalmente no momento que a gente vive atualmente, onde isso vem ficar cada vez mais em voga. Uma última pergunta da minha parte, eu queria saber sobre agências de fomento, como você lidou com isso.
Porque é um ponto complicado a gente tratar, que a gente vive em um país em que o apoio financeiro ele é bem restrito a pesquisas, ele é bem difícil de ser conseguido. Tanto no mestrado quanto no doutorado, você conseguiu bolsas de apoio de fomento à ciência de diferentes órgãos, como a CAPES e o CNPq. Eu queria que você comentasse com a gente qual foi a importância dessas bolsas para a sua carreira, no que elas contribuíram para você chegar onde chegou. Olha, Felipe, bolsa de pesquisa foi um negócio que foi fundamental, foi o que me deu base, foi o que me permitiu fazer tudo isso daí, porque eu não sou de uma família de posses, não sou de uma família rica, e a minha mãe tinha dito, eu lembro dela falando, olha, meu filho, você está querendo se inscrever para fazer um mestrado lá em São Carlos, lá na USP, né? Estou querendo. Tá bom, a gente endossa essa sua aplicação, mas saiba que nós não temos como manter você lá. Então, se você não tiver bolsa, infelizmente você não vai poder, a gente não vai deixar você ir fazer lá. E isso já sendo uma pessoa adulta, né? Mas eles iam falar, o que você vai fazer lá? Não sei que você arrume um trabalho, mas a gente não vai querer que você saia daqui de casa para poder passar perrengue lá naquele contexto. E aí foi quando eu acabei conseguindo ter a pontuação boa no pós-comp, que permitiu com que eu conseguisse uma bolsa desde o primeiro semestre, do primeiro mês no mestrado. E aí quando eu falei para ela, olha, passei no mestrado e tenho bolsa já desde o início. Ela, tá, agora são outra história. E por que eu estou contando isso? Simplesmente para poder dizer que bolsa de pós-graduação é um negócio que faz uma diferença absurda na nossa vida. Infelizmente, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo nasce em berço de ouro, e a bolsa ela vai muito além do que aquilo que as pessoas olham, porque às vezes as pessoas até olham com certo desdém, né, falando, o cara só recebe bolsa, só estuda, não trabalha não. E, na verdade, aquilo que a gente está fazendo, o que o pós-graduando faz no Brasil é conduzir boa parte da pesquisa que a gente faz no Brasil, né? Porque a pesquisa não é feita só pelo professor A, B e C, tem toda uma equipe de alunos que dão suporte para ele, que fazem as engrenagens rodar. E sem essas bolsas, você não tem como manter essas engrenagens funcionando lá. Quantas pessoas, talvez, no Brasil não estão deixando de seguir o sonho deles para trabalhar fazendo pesquisa não somente em computação, mas em qualquer outra área, mas que podem estar resolvendo problemas que podem estar afetando a nossa vida de uma forma significativa. Por exemplo, sei lá, distribuição das vacinas, como é o caso agora do Brasil, da questão de logística de distribuição, desenvolvimento de novos fármacos e tudo mais. A bolsa de pesquisa, eu tenho que dizer que ela é fundamental, ela foi fundamental na minha vida, e é um negócio que a gente tem que defender da melhor forma possível e dizer até com orgulho para quem recebe, para quem conhece quem recebe, debater palmas, dizer, olha, cara, o trabalho que você faz ele tem valor mesmo. Se alguém diz para você que receber bolsa não vale de nada, a pessoa não sabe o que está dizendo, porque as bolsas de pesquisa, elas são fundamentais. Eu fico muito feliz de ouvir isso, Diego, principalmente para um aluno que está entrando na faculdade, entrou ano passado e pensa em seguir carreira acadêmica. Eu fico bastante feliz e espero poder seguir pelo menos um pouco do seu currículo e chegar onde você chegou. Mas sobre pós-graduação, eu acho que o Vitor também tem ótimas contribuições para fazer para a gente, né, professor? Ok. Bom, olá, ouvintes do Facompcast, eu sou o Vitor Santiago. Diego e eu fizemos doutorado na mesma universidade. Inclusive, eu queria te agradecer, por participar aqui conosco. A gente compartilhou ali por muito tempo o laboratório de pesquisa lá na USP. E eu posso afirmar que se tem alguém dedicado, que sempre estava no laboratório, independente de finais de semana, feriados, esse cara é o Diego. Foi um exemplo. A gente passava perrengue junto lá. A gente passava perrengue. Então, bom, a minha pergunta, ela envolve um resumo, de tudo que você presenciou, durante a sua jornada. Eu queria saber quais foram as principais diferenças na sua rotina quanto à condução de pesquisas científicas no Brasil e nas universidades no exterior. Eu pergunto isso, Diego, com a intenção de que você aponte para nós pontos positivos, e comportamentos que você presenciou nessas experiências, fora que você carrega, para atingir bons resultados. Então, acredito que muito do que você vivenciou, está vivenciando, hoje no pós-doutorado, você
você carrega isso, né, e pretende continuar, né, utilizando desses aprendizados durante toda a sua trajetória? Ponto positivo, eu acho que a principal diferença que eu percebi nessa passagem lá em Leicester, aqui na Holanda, né, é que a gente vê fomento, né? O funding, o fomento que tem é uma diferença absurda. E junto disso também tem a questão, por exemplo, de você como fazendo doutorado, no exterior, em grande parte dos países do exterior, você não é aluno, você é funcionário da universidade. Então, você é funcionário da universidade, você tem aquilo conta, né, em aposentadoria, você tem dinheiro para você comprar equipamento para você, você tem dinheiro para poder fazer viagem. Então, esse subsídio financeiro acaba sendo um diferencial absurdo, assim, que tipo, dá uma acelerada nas coisas e, como as pessoas às vezes falam, olha, você está aqui, dinheiro não vai ser problema, dinheiro tem para você fazer. Disso você não vai poder reclamar. E isso é um negócio que a gente vê uma diferença absurda. Agora, de ponto negativo, eu diria que, ao mesmo tempo que é negativo, também você pode meio que dizer que é positivo, né? Mas é negativo, assim, esse impacto da diferença cultural que você vê, né? Assim, das relações sociais que a gente está acostumado no Brasil, com as relações sociais com pessoas do exterior. Isso é um negócio que demora um tempo, às vezes, para a gente aprender e aceitar, por exemplo, que a gente não vai entrar numa fila do pão e sair sendo amigo de quem está na sua frente, que é coisa que normalmente acontece no Brasil, né? A gente está na parada de ônibus, ponto de ônibus, a gente já está fazendo amizade com alguém. Aqui as pessoas já são um pouco mais reservadas, e isso às vezes acaba sendo um pouco, deixando às vezes um pouco você se sentindo meio que sozinho, meio isolado. O próprio ambiente de trabalho, assim, as pessoas são um pouco mais na sua, assim, então isso dá uma certa diferença. Mas não significa que seja que você não possa tirar proveito também disso, né? Que ao mesmo tempo que as pessoas elas são um pouco mais na deles, assim, por se dizer, aquilo também acaba sendo oportunidade para que você construa amizades que são bastante duradouras. Por exemplo, eu lembro que pessoas que eu conheci em 2013, lá no estágio lá que eu fiz, e agora recentemente também no estágio que eu fiz no sanduíche que eu fiz na Inglaterra, até hoje eu tenho contato com muitas dessas pessoas. Amizades que já tem aí mais de 2013, 7 para 8 anos, e eu ainda tenho contato com essas pessoas. E aí isso acaba mostrando que, ainda que as pessoas sejam um pouco mais reservadas, mas acaba sendo uma oportunidade que você pode construir amizades bastante duradouras. Então, eu acho que isso seria um ponto que é um pouco desafiador, mas não significa que você não possa tirar proveito também disso, né? Ótimas colocações, Diego. Mas eu queria saber um pouco mais em termos de rotina de trabalho, né? Rotina de trabalho? A gente já teve, né, contatos com alunos que foram fazer o estágio durante a graduação e eles reportam que, né, no exterior parece muito mais claro que os alunos são os principais responsáveis pela sua própria educação. Uhum. Então, digamos que você tem uma carga horária X, né, você tem 4 vezes daquele tempo para se dedicar estudando, né, batendo cabeça para compreender aquele assunto e ter mais prática. Enquanto isso é muito diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Então, assim, e na pós, né, como é que funciona a pesquisa, né, nesses centros de pesquisa que você passou, né, e hoje está vivenciando? Como é que acontecem essas reuniões, apresentações? É da mesma forma que a gente via né, quando nós fizemos ali o doutorado na USP? É a mesma coisa? O que muda? Entendi. Olha, dos locais que eu passei, né, das experiências que eu tive, nós tínhamos reuniões em grupos, de uma forma semelhante, talvez semelhante como a que a gente tinha, por exemplo, lá na USP, né, que a gente discutia as coisas. Discutia artigos, discutia projetos dentro dos outros alunos, então existe essa interação entre as pessoas, né? Mas isso daí eu acho que não dá para a gente dizer que é algo, regra,
que cada laboratório, né, cada orientador, ele acaba tendo o seu modo de conduzir a pesquisa. Tem professor que acaba sendo mais restrito às reuniões com grupos deles, tem professores que acabam, tem departamentos que acabam abraçando todo mundo para que todo mundo interaja com todo mundo. E aí eu acho que é difícil de dizer que existe uma única forma que talvez seja diferente, né? Acho que até mesmo nos programas de pós-graduação aí no Brasil a gente vê uma certa diferença assim para cada um dos grupos, né? Mas uma coisa tinha uma diferença bem grande, né? Essa relação que a gente tem, que eu via que os alunos tinham com os professores, que tinham com a universidade, era um negócio que a gente tinha pelo menos uma impressão de que a gente estava mais próximo, a gente era mais... tinha um papel realmente que você via, a pesquisa é minha, eu que estou conduzindo o negócio, tipo, eu que estou aqui, eu que tenho que me virar. Então, é um negócio que que eu percebia, assim, com alguns... com algumas pessoas que estavam trabalhando lá, né? Por exemplo, eu via muitos colegas que ficavam lá trabalhando, eles que mesmo que faziam as próprias colaborações deles, né? Pelo menos no contexto do nosso laboratório, a gente via muito que as colaborações eram mais canalizadas por meio dos orientadores, né? Então, não que seja algo melhor ou ruim ou pior, não, muito pelo contrário. Cada um tem a sua forma de trabalhar, né? E vai de você tirar o melhor proveito daquilo, né? Então, não que um seja melhor ou que seja outro ou pior do que o outro, mas são formas diferentes de trabalhar, né? Bom, Diego, acredito que todos que passaram ou estão passando aí por uma experiência de pós-graduação, né, precisam ser bem insistentes, muitas das vezes saber lidar com a distância da família, né? No nosso caso, saímos do Pará e fomos lá para São Carlos, interior de São Paulo, né? E sempre temos que acreditar que no final vai dar tudo certo, né? Temos que manter ali o otimismo sempre. Gostaria que você contasse para os nossos ouvintes qual foi o momento ali mais difícil na sua jornada, né, como pesquisador, e que você deixasse ali algumas dicas para quem deseja fazer ciência na nossa área. Rapaz, o momento é difícil, porque São vários. Tem muita coisa. Tem um amigo meu que é mineiro, que uma vez ele me disse um ditado popular lá que eu acho super engraçado. Quem vê as cachaças que eu tomo não sabe dos tombos que eu levo. Então, é muita coisa que acontece. Para você que chegou aí agora como professor na UFPA, para mim que está aqui como pós-doc, tem muita coisa que aconteceu que não deu certo. Para alguma coisa dar certo, muita coisa teve que dar errado. Eu lembro de até ter aprendido recentemente que tem alguns pesquisadores aí, os caras já são mais consolidados, né, mais sêniores, reconhecidos na área, e eles têm 2 currículos. O currículo deles, né, como se fosse um Lattes, e um currículo de falhas, que eles chamam lá de CV of Failure, que eles colocam tudo que der errado na vida deles. Que é uma forma meio de deles transparecerem, falando, olha, eu tô aqui, mas eu já sofri muito, já passei por muitos problemas, então tem muita coisa que acontece na nossa vida que vai fazendo com que a gente fique triste, tire algumas semanas, alguns fins de semana meio chateado, que não queira mais trabalhar, se pergunte até da sua própria existência nesse programa de pós-graduação. Mas que aquilo vai fazendo com que a gente crie mais coragem e força de vontade de seguir em frente, né? Por exemplo, eu lembro que no final do mestrado, eu acho que eu devo ter aplicado por umas 5 ou 6 vagas de emprego. E aí eu meio que, vou jogar alto mesmo. Eu joguei Google, Facebook, Amazon, GE. Eu fui até chamado para 2 dessas entrevistas. Fiz a primeira etapa, mas acabou não indo para frente. Fiquei meio chateado assim. No final do mestrado também eu tentei aplicar para um doutorado na Alemanha, na Tecnológica de Munique. Também não deu certo. O professor respondeu para mim, mas ele respondeu falando, olha, eu vi seu e-mail aqui e tudo mais, mas infelizmente a gente não tem vaga no momento. E aí essas coisas foram me deixando um pouco receiosa, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Eu quero fazer doutorado. Não... E foi o que acabou, de alguma forma, sendo falhas que tiveram, né? Fracassos, mas que me fizeram perceber, olha, eu vou fazer doutorado aqui na USP, mas eu quero fazer ainda um sanduíche fora.
Eu lembro de até ter conversado isso com o meu orientador, né, o Adenilson, e ele falando, tá bom, a gente tem que ver, mas tem que procurar fomento para isso, né? Tem que procurar dinheiro, porque é assim que funciona. Tá bom, então vamos ver, né? E aí procura para lá, procura para cá, bolsa. Eu submeti várias vezes para a FAPESP, também não tive sucesso com as bolsas da FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, né? Mas aí acabou aparecendo um professor que estava muito interessado no meu tema de doutorado, que ele estava na Suécia nessa época, e ele tinha uma bolsa, uma vaga de emprego para trabalhar lá como doutorando. Ia ser super legal, né? Porque eu ia fazer dupla titulação, que daí ia fazer receber 2 graus de doutor de 2 universidades. Esse é um negócio bem legal. Isso era até um tema que dava para vocês conversarem em um outro momento. Mas aí, no final das contas, o que deu? O professor mudou de universidade, em um momento que já estava praticamente no final do processo de seleção, que estava eu mais um outro menino na final da seleção. E aí o que aconteceu? Perdi a vaga. Estava tão perto de conseguir ir para fora, não deu certo. E aí ele foi para a Inglaterra. E aí, lá, chegando na Inglaterra, ele chegou lá na universidade e acabou conseguindo uma outra forma de subsidiar, né, a minha ida para lá. E aí foi quando eu consegui finalmente ir lá para fazer o sonho, né, de realizar o sonho de fazer o sanduíche no exterior. Aí foi 1 ano e 2 meses lá na Inglaterra, e durante essa mesma estadia eu tive a oportunidade também de apresentar alguns artigos, e uma dessas apresentações de artigos eu acabei conhecendo o meu supervisor daqui do pós-doc, então meio que isso acabou abrindo portas para um próximo passo lá que eu nem imaginava que talvez que fosse acontecer, que essa vaga que eu estou aqui também eu não esperava que ela fosse abrir, mas por obra do acaso, né, acabou aparecendo, estava lá na situação, o professor simpatizou com a minha cara, marcou minha cara lá, e quando teve lá, olha, acho que a gente quer te trazer para cá, né? E aí, às vezes, falhas, elas são coisas que acabam fazendo com que você que possam fortalecer você, né, para que você consiga fazer mais coisas lá na frente, que às vezes até maiores e mais legais, e que vão te deixar mais entusiasmado ainda do que aquelas que talvez que não deram certo, que simplesmente não deram certo porque talvez não fosse o momento. E aí, uma hora ou outra, as coisas vão dar certo, né? Como o Vitor estava falando, não desanima. Segue em frente, porque uma hora as coisas vão dar certo. E vão dar certo de uma forma que você vai só olhar e falar assim, caramba, não imaginava que fosse dar assim, não. Muito bacana, Diego, você compartilhar um pouco da tua vivência. Inclusive, né, há espaçozinho para viver durante a pós, né? Eu casei, sim, você também, né, durante o doutorado. Eu tive, inclusive, uma filha do doutorado. Então, assim, faz parte. Duas, né? A tese e a filha. A tese e a filha. Então, dá para equilibrar, sim. Você tem que manter em mente que é possível. A gente está sempre nessa busca, né, desse equilíbrio. E faz todo sentido a gente olhar para trás, né, fazer essa reflexão, né, quais pontos ali você leva como aprendizado, o que você pode melhorar, né, sempre pensar em contribuir com a comunidade, né, conversar ali com outros pesquisadores. Eu acho que a gente vai criando, estreitando esses laços, né. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, né, foi muito legal aqui contar contigo nesse podcast. Eu acho que muitos alunos aqui do FPA vão gostar demais ali de te ouvir, saber um pouco mais da tua experiência, né, por ser egresso aqui de um dos nossos cursos. Muito obrigado, Vitor. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Felipe, Jonathan. Eu estou muito feliz de estar batendo esse papo aqui com vocês, né, de estar contribuindo com o pessoal da UFPA e de poder mostrar, né, mais ou menos um pouquinho. Olha, uma das coisas que pode acontecer com você, no pior dos casos, é uma das coisas que pode acontecer. Então, acho que é bem legal, realmente, da gente ter essa interação maior, né, com a comunidade, com os egressos, com quem está aí, para que, às vezes, as pessoas até possam ter uma noção, né, do que ela está fazendo lá, para que ela está fazendo, o que ela pode fazer com tudo isso que ela vai aprender no curso, que é um curso que tem professores muito bons, professores excelentes, e que vão lhe dar um ferramental teórico e prático que você pode ir para onde você quiser. Assim, oportunidade vai ter muita, e é só questão de você ter coragem de dar cara a tapa, né? Você vai lá na frente e, olha, eu tô aqui, eu tenho um currículo da UFPA, e aí? O
que você acha? E ver o que acontece, né? Antes da gente ir embora também, eu queria agradecer o Diego pelo tempo que ele disponibilizou pra gente para participar do Facomcast dessa semana. Pra quem não sabe, o Diego tá 5 horas na nossa frente, né, Diego? Uhum. Sim, vou dar embaixo. 8 horas aqui. Está falando com a gente direto de Nijmegen. Eu espero que eu esteja falando a cidade certa, ou pronunciado certo, nos Países Baixos. Essa é uma entrevista internacional que o Facomcast faz. Mas, para além disso, pela conversa inspiradora que você proporcionou para a gente, pelas histórias que você contou para a gente, e por ser quem você é, pela sua carreira e tudo mais. Muito obrigado por participar com a gente no Facomcast dessa semana. Eu vejo vocês daqui a 2 semanas, ouvintes. Jonatas? Opa, então é isso. A gente vai ficar por aqui com mais um episódio. Eu queria agradecer novamente ao Diego por participar de mais uma edição do Facompcast. E, bom, a gente se vê daqui a 2 semanas em mais um episódio novo do Facompcast, um podcast da Faculdade de Computação da UFPA para divulgar as nossas produções científicas, projetos para a comunidade e discussões sobre carreiras na computação. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @Facompcast. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio.